Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Um dia, enquanto ensinava, estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o operar curas. E eis que uns homens, levando sobre um leito um homem que estava paralítico, procuravam introduzi-lo dentro da casa e pô-lo diante dele. Porém, não encontrando por onde o introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado e, levantando as telhas, desceram-no com o seu leito no meio de todos diante de Jesus. Vendo sua fé, Jesus disse: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Então começaram os escribas e os fariseus a pensar e a dizer: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: Que estáis vós a pensar nos vossos corações? Que coisa é mais fácil dizer: São-te perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e caminha? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, eu te ordeno: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se logo em presença deles, tomou o leito em que jazia e foi para a sua casa glorificando a Deus. Ficaram todos estupefatos e glorificavam a Deus. Cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Comentário Lucas 5, de 17 a 26. São João Crisóstomo. Os que levam o paralítico são dignos de admiração, porque, não o conseguindo introduzir pela porta, encontraram um meio novo e estranho. Por isso segue. Porém, não encontrando por onde o introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado. Removendo o teto, desceram a cama e puseram o paralítico no meio da casa. Por isso segue. E levantando as telhas, desceram-no com seu leito no meio de todos diante de Jesus. Alguém poderá dizer que era baixa a casa onde estavam, para que os amigos pudessem descer o leito pelo telhado. O paciente também tinha grande fé, porque não permitiria que o introduzissem pelo teto se não acreditasse. Quando sofremos corporalmente, procuramos separar de nós aquilo que nos machuca. Pelo contrário, quando a alma está doente, postergamos o remédio e, por isso, não somos curados mesmo das doenças do corpo. Sequemos a fonte do mal, e cessará a corrente das doenças. Os fariseus não se atreviam a dar a conhecer suas intenções, porque temiam as multidões, e assim somente meditavam em seus corações. Por isso segue. Então começaram os escribas e os fariseus a pensar e a dizer: Quem é este que diz blasfêmias? Dizendo isso, já antecipam a sentença capital. Com efeito, a lei ordena que fosse punido com a pena de morte todo aquele que blasfemasse contra Deus. Se sois incrédulos a respeito disso, isto é, a respeito da remissão dos pecados, acrescento: conheço vossos pensamentos mais íntimos. Ainda mais, recupera o corpo do paralítico. Prossegue o Salvador. Que coisa é mais fácil dizer: São-te perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e caminha? É claro que é mais fácil fortalecer o corpo do paralítico, pois, na mesma medida em que a alma é mais nobre que o corpo, mais excelente é a absolvição dos pecados. Como, porém,
não acreditais nessas coisas, porque estão ocultas, acrescentarei o que tem menos importância, mas que é mais manifesto, a fim de que se manifeste o que está oculto. De fato, quando falou ao doente, não disse: Eu te perdoo os teus pecados, dando a conhecer a sua autoridade própria, mas disse: São-te perdoados os teus pecados. Sendo, porém, como que obrigado, declara terminantemente a sua própria autoridade, dizendo: Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Dá a conhecer o perdão dos pecados por meio da cura do corpo. Por isso segue: levanta-te. Dá a conhecer a cura do corpo quando lhe ordena que tome consigo o seu próprio leito, para que não se pense ser fantasia o que é uma realidade. Segue: toma o teu leito, como que dizendo: Eu queria curar por meio da tua doença os que parecerem estar sãos, mas que, em verdade, têm a alma doente. Como, porém, não querem, ensina tu os que vivem contigo. Pouco a pouco, os judeus começam a louvar a Deus, mas não acreditam que Jesus seja Deus. A carne era para eles um obstáculo e não acreditavam que ainda fosse pouco considerá-lo o mais sublime dos mortais e acreditar que descendia de Deus.